Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia. Que a paz seja convosco. Eu gostaria de estar aqui continuando o capítulo 7 do livro Guerreira Geração, da Stormy Martin. A gente tem feito um resuminho bem rápido do que ela fala em cada capítulo. E nessa semana, o capítulo 7 fala: torne-se hábil no manuseio das armas espirituais. Então, como devemos ser diligentes com o uso da palavra de Deus ou das armas que Deus nos dá contra os nossos inimigos, né? Que não é contra a carne ou sangue, mas sim quanto e contra as potestades do mal. Assim como soldados, temos que ser diligentes nas escolhas das nossas armas, de como usá-las, saber manuseá-las corretamente para podermos vencer a batalha. Não podemos sair de casa despreparados, né? Precisamos estar prontos para tudo que o Senhor tem, vai nos mostrar no nosso caminho, na nossa caminhada. Precisamos estar prontos para poder lutar nessa batalha. Antes de cada missão, temos que estar cientes do que levar, do que vamos precisar nessa missão, né? Na oração, no jejum, em todas as formas e armas que Deus nos dá, podemos estar prontos para lutar. Nossa arma principal é a espada do Espírito. Como guerreira de oração no exército de Deus, devemos treinar com a nossa arma principal, que é a palavra de Deus. E sempre vai ser a arma principal que temos contra o inimigo. Ele não só faz parte da nossa armadura protetora, como também é uma arma poderosa. É bastante precisa e se você souber manuseá-la contra o inimigo, é infalível. Não podemos esperar que o inimigo nos ataque para então começarmos a aprender sobre nossas armas espirituais, né? Temos que conhecer cada arma agora, de modo que estejamos preparados para qualquer coisa. Não temos que esperar algo acontecer para a gente ver como que o inimigo vai nos atacar. Ele vai nos atacar de todas as maneiras. A gente precisa estar preparado na palavra de Deus, espiritualmente, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus diariamente para aprendermos e guardarmos a tua palavra no nosso coração. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo no deserto, ele usou as escrituras somente para alvejar as tentações do inimigo. Até o inimigo sabe que a palavra de Deus é poderosa e infalível e ele jamais prevalecerá sobre ela. Nossa fé desempenha um papel fundamental na eficácia dessa arma. E quanto mais treinamos e praticamos o conhecimento e a absorção da palavra, mais nossa fé se desenvolve. Quando ele veio tentar Jesus, o inimigo teve que desistir. Ele teve que deixar Jesus em paz, porque não tinha como enganá-lo, né? Jesus conhecia toda a palavra de Deus, então ele rebateu com a palavra de Deus. Infelizmente, o inimigo consegue nos enrolar hoje em dia, ele consegue nos enganar, porque muitos de nós não conhecem a palavra de Deus a ponto de rebater quando o inimigo vem nos atacar. A palavra de Deus deve se tornar parte de quem somos nós e não apenas algo que lemos ou ouvimos. Devemos examiná-las com atenção, ler a palavra de Deus na íntegra, entender e ser capaz de permanecer firme em nosso conhecimento dela. Precisamos treinar. Para conhecer a palavra de Deus precisa haver treinamento, né? Por isso a importância de ler a Bíblia todos os dias. Peça ao Espírito Santo que dê vida à passagem que você estiver lendo, né? Que ele te mostre, que ele te ensine qual é o real significado daquela palavra, como ela vai falar com você naquele momento. A palavra de Deus, ela se refaz todo dia. Ela jamais será igual ao que você leu ontem, porque o seu dia de ontem jamais será como o dia de hoje. Todos os dias são diferentes. Então a palavra de Deus se renova a cada dia. Né? Você pode fazer um treinamento, por exemplo, né? Na primeira semana, você tentar decorar um versículo
Por exemplo, um versículo pequeno é Romanos 8:31, que é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí na segunda semana você lê: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, em 2 Timóteo 1:7. E aí você pode fazer passo a passo, cada semana um versículo, para você decorar não só o versículo, mas também onde está localizado esse versículo, né? Você se empenhar em decorar a palavra de Deus também é bem importante. Na terceira semana, aqui ela dá a dica de Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformemo-nos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim sucessivamente, né? A semana 4, a semana 5, a semana 6, e você progressivamente vai aprender mais, decorar mais, pois a palavra de Deus é bem grande, né? São vários livros e vários capítulos, vários versículos. Então você terá várias semanas aí para estar decorando os versículos que você mais gosta. Faça as orações que toda guerreira de oração precisa saber, né? A memorização das escrituras não é algo para ser usado como condecoração de honra e autossatisfação, mas sim de conhecimento da palavra, de que você conhece e guarda os mandamentos do Senhor no seu coração. Em primeiro lugar, a palavra de Deus evita que você faça coisas erradas, pois a palavra de Deus, quando ela estiver no seu coração, ela vai te falar quando você está errado e quando você está certo. Guarde no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Né? Salmo 119:11. Além disso, a palavra de Deus nos dá um alicerce onde podemos ali plantar os nossos pés e estar firmes na palavra de Deus, na vida com Cristo e no caminhar que Deus tem para nós nesse mundo que não está fácil, né? Não enxergue isso como um trabalho demais, assim como todas as outras coisas que nós falamos atrás. Não é trabalhoso, não é mais trabalhoso do que comer. Trata-se, afinal, de se alimentar seu espírito e sustentar sua alma com nutrientes, força, proteção e transformação. Faz parte do seu relacionamento vivo com Deus por meio do Filho Jesus e do Espírito Santo que habita em você. Ele dá a direção em todo momento. Embora a Bíblia chame a palavra de Deus de espada do Espírito, não devemos empunhá-la contra as pessoas. Devemos sempre nos lembrar de quem é o nosso verdadeiro inimigo, né? Precisamos não julgar o próximo, usar a palavra de Deus contra o próximo, mas sim usar primeiramente sobre nós, né? Tire primeiro a trava dos teus olhos, irmão, antes de querer tirar a trava do outro irmão. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Isaías 55, 10, 11. Por mais que você esteja falando a palavra de Deus e você ache que não vá ser útil para ninguém aquela palavra, muitas vezes Deus está usando o teu lábio para falar com o próximo e pode não fazer a diferença para você, ou você achar que não vai fazer para o próximo naquele momento, mas quem trabalha é o Espírito Santo, e quem vai fazer, como diz aqui, regar a terra e fazer brotar e florescer, seja quem for, sobre quem for, e quando for, e no tempo que for, somente Deus, não você. A palavra de Deus não é usada para te engrandecer, para você saber que você usou a palavra e você cresceu, e você fez algo na vida daquela pessoa. Não, é o Espírito Santo que faz. É Deus que vai trabalhar através da tua boca naquela palavra, mas isso não significa que você é mais importante que a palavra de Deus. Você é somente um vaso e Ele somente te usou. Há muitas outras armas poderosas que Deus nos dá contra o inimigo, nas quais também devemos nos tornar hábeis. Uma extremamente poderosa é a adoração. O inimigo despreza tanto o nosso louvor e adoração a Deus,
que nem mesmo consegue estar na presença de alguém que o esteja fazendo. Portanto, quando quiser que o inimigo fuja, adore ao Senhor. Essa é uma das nossas armas principais contra ele. É a nossa resposta correta a tudo o que Deus vem fazendo em nossa vida. O louvor é chamado de sacrifício, porque sacrificamos nosso tempo e nosso ego para direcionar nossa atenção ao Senhor quando adoramos a Deus. Deixamos de lado tudo o que nos absorve, a fim de sermos absorvidos por Ele. Glória a Deus, hein? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando sobre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5, 18 e 19. Não reaja a um ataque do inimigo com dúvida, medo ou falta de entendimento sobre as coisas espirituais. Faça aquilo que você foi treinado para fazer, pois é algo natural em sua vida. Em outras palavras, louve imediatamente a Deus, proclamando o poder dele sobre o mal. Adore o Senhor como Senhor de sua vida e de suas circunstâncias. Se você não adora e não louva a Deus todos os dias, você não estará preparado para nada. Você precisa louvar, precisa engrandecer, precisa orar, precisa ler a palavra de Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento e no entendimento da palavra do Senhor. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 25 e 26. Assim é o tipo de terremoto que queremos. O tipo que quebra correntes e liberta cativos. E para isso precisamos estar fazendo o quê? Orando, louvando e agradecendo ao Deus. Cantando louvores ao Senhor. A graça de Deus é uma arma contra o inimigo, né? A graça é o favor imerecido de Deus. Quando os apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus, experimentaram o poder de Deus e a graça estava sobre todos eles. Essa é uma lição poderosa para todos nós e jamais devemos esquecê-la, né? Assim como jejum e oração é uma arma poderosa contra o inimigo. Na Bíblia, as pessoas jejuavam e oravam antes de tomar qualquer decisão importante. Paulo operou sinais e maravilhas impressionantes enquanto a igreja jejuava e orava. Esther chamou os judeus a jejuar e orar para salvar o povo da destruição. O jejum frustra os planos do inimigo e realiza a vontade de Deus. Nós visto aqui que a guerra espiritual é contínua, devemos orar sem cessar. Os discípulos de Jesus estavam determinados a fazer da oração e dos ensinamentos da palavra uma prioridade. Temos que fazer também, né? O jejum e a oração são uma ferramenta poderosa contra o inimigo. Então, quando precisar de algo, ou em qualquer área da sua vida, jejue, ora, faça o que Deus fará e veja o que Deus fará em resposta. Algumas coisas não irão acontecer sem isso. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa pôr Deus à prova e colocar você à prova, né? O quão fiel é você realmente para Deus? A Deus. Você é fiel a Deus? Você pode jejuar, você pode orar, você pode sacrificar por tudo que Deus tem feito na sua vida, nesse momento de pandemia, por tudo que todos têm passado, você tem feito algum sacrifício para Deus? Estou falando para mim, tá, irmãos? Tá mais perto do meu ouvido aqui. A fé não é apenas um escudo, é uma arma. Não podemos fazer nada sem a fé. Nossa fé não apenas serve como escudo protetor, mas também é uma de nossas armas poderosas contra o inimigo. Devemos ter fé em Deus. Ele ouve nossas orações e responde a elas. E Jesus disse em Marcos 11, 22 e 24: Tenha fé em Deus
Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Quão importante é orar, quão importante é ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, não é? A oração é sempre uma arma poderosa contra o inimigo. E ela fala aqui que Jesus orava pela manhã, de madrugada. Quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1,35. Jesus orava à noite. Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6,12. Jesus também orava sozinho. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mateus 14:23. Jesus orava sem cessar. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Jesus também não podia fazer nada sem orar. O Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19. Devemos orar como Jesus orava, dia e noite, sem cessar, em comunhão com Deus. Quando você leva suas preocupações e necessidades diante de Deus, Ele pede que atenda às suas necessidades, você está fazendo uma oração de súplica. Leve-as novamente diante dele, quantas vezes forem necessárias. Ore, peça a misericórdia do Senhor, pois ele é o único que pode te ajudar. Não é? Devemos simplesmente orar, deixando os resultados a cargo de Deus. Somente ele responderá às nossas orações. Se tornarmos uma arma contra... Assim, cada vez que orarmos, as nossas orações se tornarão uma arma contra o inimigo e os planos malignos dele para a nossa vida, né? Que não deixemos de orar nunca. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos ensine, Senhor, e nos capacite a orar cada dia mais. Ler mais a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, dividir sempre os nossos testemunhos e ser gratos por vivemos em um lugar onde podemos honrar, agradecer, orar livremente e viver as nossas vidas. Agradecer pelo que temos de comer, ou de vestir, ou de viver, e que podemos estar aqui com a internet, podendo ver esses vídeos, podendo estudar e conhecer um pouco mais da Bíblia. Mesmo que às vezes estamos lavando louça, lavando roupa, limpando o quarto, ou simplesmente trabalhando ou dirigindo, e Deus nos permite ouvir a palavra de Deus, o que também é uma bênção, porque muitas pessoas não podem ver e não podem ouvir, muitas também não podem falar. Então temos que ser gratos a todos os dias da nossa vida por tudo. Eu vou estar encerrando aqui com uma oração que ela deixa. Senhor, ajuda-me a entender o que são as minhas armas espirituais e a me tornar mestre no manuseio delas. Ensina-me a não esquecer nem mesmo por um momento quão poderosas elas são. Faze minha fé crescer para que eu creia em Ti e a Tua palavra sem duvidar. Sei que assim como nos céus são mais altos que a terra, também os Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos, e os Teus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Ajuda-me a pensar e a agir de forma mais parecida com a Tua. Sempre, Senhor, que eu ler a Tua palavra e passar tempo em Tua presença. Fala comigo. Capacita-me a conhecer Tua palavra tão bem que eu tenha as Escrituras gravadas na mente e no coração, a ponto de elas se tornarem armas automáticas contra o inimigo da minha alma. Obrigado por Tua graça por mim,
que me recompensa e me ajuda muito além do que eu mereço. Quando eu enfrentar uma montanha de oposição do inimigo, lembra-me de aclamar graça para aquela situação. Sei que a tua graça está acima de qualquer plano do inimigo. Não importa quando ele aparente estar tendo sucesso. Ajuda-me a não ter intimidade pela força do inimigo, uma vez que a força da tua graça excede imensamente quaisquer esforço da parte dele. Mostra-me quando preciso jejuar e orar para realizar tudo o que queres ver realizado. Capacita-me a executar tua vontade. Ajuda-me a entender todas as coisas ditas em tua palavra sobre o que será realizado durante o jejum. Sei que em obediência a ti o jejum desatará as cordas do jugo, porá em liberdade os oprimidos e romperá todo o jugo. Louvo a ti, Senhor. Ó Pai querido, acima de todas as coisas, ajuda-me a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Conforme ordena a tua palavra, busco a ti e te desejo como a corça anseia por águas correntes, papai. Ajuda-me a fazer do louvor e da adoração a minha primeira reação às coisas que acontecem e às diferentes situações que se apresentam a mim. Senhor, tu disseste: peçam-lhe e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ajuda-me a pedir conforme a tua direção, buscando compreender tua vontade e bater a porta que tu queres abrir. Capacita-me a continuar pedindo, continuar buscando e continuar batendo sem desistir. Faze-me lembrar de como essas ações são armas contra os planos malignos do inimigo, de modo que somente teus planos para a minha vida e para a vida das pessoas por quem oro se tornem realidade. Agradeço a ti de antemão por tuas respostas às minhas orações. Obrigado porque tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o teu poder que atua em nós. Obrigada porque nenhuma arma forjada contra mim ou contra as pessoas por quem oro prevalecerá. Aqui eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Que Deus os abençoe.